Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime, aqui da TV Serra Dourada e do canal do YouTube da emissora. Neste episódio de hoje, a gente vai falar, infelizmente, de mais um caso de violência doméstica e, o que é mais grave também, de estupro de vulnerável. Um homem que violentava os enteados, esse caso é de Trindade, aqui da região metropolitana de Goiânia, e quando essa mulher aí descobriu o que ele fazia com essas crianças, ela quis ir embora, porque ela é de outro estado, é do estado do Pará. Só que, infelizmente, não houve tempo. Ele descobriu que ela já sabia do que ele fazia e acabou provocando a morte dessa mulher. Os detalhes desse caso nós vamos começar a contar a partir de agora, com a ajuda da delegada Caroline Gonçalves, ela que é titular da Delegacia da Mulher de Trindade, também da DPCA e da DEPAI lá da cidade. Delegada, muito obrigado por estar aqui e participar desse episódio do nosso podcast. Seja bem-vinda. Eu que agradeço ao Mi Costa, ao podcast Cena do Crime. Estamos aqui para trazer os casos reais que acontecem na delegacia, né? Para a população ter conhecimento e verificar o quanto é chocante o nosso dia a dia, o quanto é impactante. E esse caso ele é realmente muito impactante, né? É um caso de setembro de 2024, mas que repercute muito até hoje. Como é que esse caso chegou na delegacia e chegou ao conhecimento da senhora e dos policiais lá da Delegacia da Mulher? Bom, numa quinta-feira, no final do dia, bem no final do dia mesmo, às 5h30, umas 17h30, a conselheira lá da região central, Thaís, Isabel, chegaram com 3 crianças, uma de 9, uma de 6 e uma outra de 11, 2 meninas e um menino. E nos relataram inicialmente que as crianças, elas nos relataram que receberam uma denúncia de um outro estado, informando que a mãe dessas crianças estaria hospitalizada em estado grave e elas estariam em casa sozinhas, abandonadas, né? Aí, imediatamente, o Conselho Tutelar compareceu ao local e, na hora que chegou nessa casa, as crianças estavam sozinhas, realmente, e, na hora que viram as conselheiras, abraçaram e começaram a chorar. E as conselheiras, assim, não entendendo, porque elas estavam abandonadas, aí elas falaram, tia, me tire daqui, pelo amor de Deus, o nosso padrasto, ele abusa da gente, a gente não aguenta mais, e chorando muito. As 3 crianças, as 2 crianças, 2 meninas, né, que ele estuprava as 2 meninas. Ou seja, foi um impacto muito grande já para as conselheiras. Para as conselheiras, elas ficaram muito abaladas, imediatamente elas levaram na DEAN, porque onde eu trabalho, a DEAN, DEPAI e DPCA. A DPCA, a gente tem auxílio de psicólogos que recebem esses menores, até para aquela escuta, né, especializada das crianças, para não ter revitimização, para não ter perguntas desnecessárias. Então, eu, delegada, não tenho um contato imediato com as crianças. A gente já entrega logo para as psicólogas. Uhum. E as psicólogas ouviu as 3 crianças e ela saiu da sala simplesmente chocada. Ela falou assim, doutora, é um caso que eu nunca vi na minha vida, porque o que essas crianças, as 2 meninas, relataram assim, é uma coisa urgentíssima. Aí eu perguntei, né, para a psicóloga, para perguntar para elas assim, onde é que estava o homem nem em casa estava. Aí o que aconteceu? A gente agiu com muita rapidez, a gente entrou em contato a gente perguntou para as crianças quais eram os familiares que estavam aqui, lá em Trindade, mas só tinham 2, o tio e a avó, que estavam no hospital cuidando da mãe, que estava em coma, induzido, e só chorava, que era impressionante. Ela não se comunicava, mas saía muita lágrima de seus olhos, né? E aí o que aconteceu? A gente rapidamente ouviu a avó, o tio, ouvimos as crianças e percebemos que, pelo relato da psicóloga, o relato psicológico, era uma coisa para ser feito urgente mesmo. E eu vou contar para o senhor os detalhes que as crianças relataram. Elas falaram que durante a convivência, eles vieram do estado do Pará, porque a mãe era casada, mas conheceu esse senhor através da internet, e ele chamou ela para vir morar em Trindade. Quando chegou em Trindade, alugaram um kitnet e foram morar na casa. As 3 crianças, ela e esse homem.
Só que as crianças relatam que, enquanto a mãe se ausentava, esse homem pegava as duas meninas, a de 9 e a de 6, pegava uma fita, colocava nos olhos, vendava as crianças e colocava na boca. E levava para o quarto. O irmão via ele levando essas crianças lá para dentro, mas não sabia o que esse padrasto estava fazendo. E elas relataram que eles estupravam, ele penetrava, e os detalhes assim, é bem chocante, porque criança fala assim, ele gostava muito dessa parte aqui, aí apontava para a região íntima, e falava que doía muito, que chegou uma época que de doer tanto, falou para a mãe, comunicou, mãe, toda vez que a senhora sai, o fulano faz isso com a gente, e aí a mãe falou assim, calma, minha filha, a gente vai arrumar dinheiro e te vai embora daqui. Não se preocupe, a gente vai embora. Ou seja, ela passou a tomar conhecimento sobre o que ele fazia Sim. na ausência dela. Ela saía para trabalhar e ele ficava com essas crianças e ele fazia isso durante a ausência dela. Isso, só na ausência da mãe. E aí ela descobriu e na ausência do irmão também, porque o irmão, ele saía sempre para casa da vizinha quando eram as duas meninas que ele abusava mesmo. E aí, quando ela descobriu, ela tentou ir embora, mas não conseguiu. Isso. Aí o que aconteceu? Essas meninas relataram que a mãe, inclusive, comprava pomadas, porque saía muito sangue, causava muita dor. Aí a mãe ia na farmácia comprar pomada, aí para acalmar as meninas. Mas nenhuma atitude foi tomada. O que ela falava para as crianças era que, não, vamos embora, vamos resolver isso. E é o que aconteceu. Ele descobriu que ela já sabia. Não, eu acho que ele não sabia que as crianças tinham contado para a mãe. Por quê? Porque ele ameaçava. Ele falava, ele pegava um alicate, que inclusive no dia da prisão dele, a gente conseguiu achar esse alicate e as fitas que ele amordaçava essas meninas. O alicate, elas até falavam, tia, o alicate fica embaixo da geladeira. Aí a gente foi lá, estava lá o alicate. Ele pegava, apertava os dedinhos dela e falava, se você contar para sua mãe, eu vou arrancar um por um. Aí elas ficavam com muito medo da mãe contar para ele. Elas pediam, mãe, não conta, pelo amor de Deus, não conta, que ele vai matar até a senhora. Mas ela acabou sabendo. Ela sabia. E ele acabou descobrindo que ela já sabia. Isso, na briga o que ocorreu, as queimaduras, foi o seguinte, ele estava tendo uma discussão na cozinha, porque por causa dessas desavenças, né, que ela acusava ele de maltratar seus filhos, inclusive com xingamentos e tal, e ele falou pro mais velho, vai lá no posto e compre gasolina, né? Gasolina para a gente cozinhar. No meio de uma discussão horrorosa, os vizinhos, inclusive, testemunharam que ouviram essa discussão. Quando ele chegou com um produto inflamável, ele saiu, foi para o vizinho e ficaram as duas meninas lá, presenciando a briga, continuou a briga. As meninas falaram que, em determinado momento, ele pegou esse combustível e jogou na mulher e tacou um isqueiro. E a mulher ficou em chamas. E as meninas começaram a gritar. Com a gritaria, o filho voltou da casa da vizinha e viu, e ele relata isso no relato psicológico, que viu o rosto da mãe derretendo. Ele disse que nunca vai esquecer isso. Um menino de 11 anos. Um menino de 11 anos. O rosto da mãe derretendo, as meninas gritando desesperadas e o padrasto falando, ninguém vai falar nada aqui o que aconteceu. A mãe de vocês errou na hora de fazer o bolinho de vocês. Sendo que as meninas presenciaram. Aí as meninas ficaram com medo. O que aconteceu? Ele mesmo levou a mulher para o hospital e disse que durante o trajeto, o menino de 11 anos acompanhou, ele dava murros no carro falando, isso é uma... olha o que ela faz comigo. Olha, tipo assim, culpando a mulher pelo descontrole dele. Ainda por ter jogado combustível e colocado fogo nela. E a mãe não falava nada, só falava, calma, meu filho, vai dar tudo certo. Ela ainda falou isso. Só que quando chegou no hospital, essa mulher piorou, ficou em coma induzido e entraram em contato com a família dela no Pará, e por isso que vieram, né, a avó e o irmão da vítima. Mas a história que ele contou foi outra, né? A história que ele contou, na hora que ele chegou no hospital, foi que tinha sido um acidente doméstico e que, inclusive, ele estava até visitando a senhora, a esposa, no hospital, junto com a família, né? Que a família também não desconfiava. E aquelas crianças passaram a relatar que enquanto estavam sozinhas, e mesmo com a mãe entre a vida e a morte,
eram estupradas todos os dias Ou por seja, esse a homem. violência sexual Continuou. contra essas crianças continuou. Continuou. Mesmo com a mãe internada. Isso, e com a ameaça de que se elas falassem a verdade, ele ia matar a mãe no hospital e ia matar elas e o irmão. Inclusive, delegado, eu queria colocar aqui no meio da nossa conversa uma fala que a gente tem aqui da conselheira, porque o papel do Conselho Tutelar foi muito importante nessa história, porque assim que o Conselho Tutelar lá do Pará entrou em contato com o Conselho daqui agiu e foi o Conselho daqui que primeiro esteve lá no local e depois acionou a delegacia, no caso aí a DPCA, que seria de proteção à criança, mas depois a DEAN é que teve que agir por conta de se descobrir que realmente não se tratava de acidente doméstico, coisa nenhuma, né? Era de mais um caso de violência contra essa mãe. Vamos ouvir a fala da Thaís dos Santos, ela é a conselheira tutelar que atendeu esse caso. Vamos acompanhar. As crianças, elas choraram, ficaram muito emocionadas. As meninas contaram a respeito dos abusos e a criança também, só que do sexo masculino, ele fala, tia, ele me batia muito porque ele me odiava. E mediante esses relatos, a gente imediatamente pegou todos eles acompanhados de uma vizinha, que até então é a que estava cuidando deles naquele momento que a avó saiu para ir para o hospital. Pegamos todos e trouxemos para a delegacia. Que coisa, né? Esse homem que fez tudo isso é o Jean Ferreira Rodrigues. E assim que a polícia entrou no caso, delegada, já foi possível saber que ele tinha feito tudo isso e que já ensejou, inclusive, o pedido da prisão dele para poder continuar essas investigações? Agimos muito rápido. Quinta-feira à noite, soubemos. Sexta-feira já foi feita a representação, a busca na casa dele. E no sábado de manhã, a gente foi cumprir o mandado de prisão preventiva e conseguimos a captura do indivíduo aí. Ele admitiu de imediato, não? Não. Qual foi a história que ele contou? Mesmo porque a gente já tinha levado as crianças para fazer o exame pericial e tinha constatado que elas tinham sofrido violência sexual, inclusive não eram mais virgens. Ele nega. Inicialmente ele negou, ele não... Inclusive ele estava com medo até o que ia acontecer com ele na prisão, acho que a preocupação dele era essa. O que vai acontecer comigo lá quando eu ficar preso? Vocês ferraram a minha vida, era praticamente isso. Mas assim, ele conta alguma coisa, ele conta alguma história. Por que a sua mulher está internada? O que ele falava? Ele falou que foi realmente um acidente doméstico. Inclusive, ele contou essa história, que pediu para o mais velho comprar o combustível para ela cozinhar, porque lá na casa não tinha fogão. E ela sofreu um acidente doméstico e se queimou e ele levou para o hospital. Ele admitiu essa violência contra os enteados? Não admitiu. Falou que isso era mentira. Que era invenção das crianças. Que era invenção das crianças. Que, aliás, é um padrão, né, de todo agressor, Isso. né? De não admitir, né, e jogar a culpa na vítima. E também jogou culpa no caso da vítima, que é a mãe, por ter feito alguma coisa de errado e que ensejou essa resposta dele. Inclusive, no relato psicológico do mais velho, do menino de 11 anos, é o que me chocou muito, não sei se é porque ele tinha mais entendimento que as meninas, é o rosto da mãe derretendo e o padrasto socando o volante com raiva da mãe, porque ela fez aquilo com ele, entendeu? Que ela tirou ele porque ela o deixou descontrolado. É isso que não sai da cabeça dele, né? Chama a atenção também, né, delegada, essa história, né, assim, o hospital não ter ido verificar, né, realmente o que aconteceu, que acidente doméstico foi esse, né, porque foi um lapso de 40 dias, né, isso, até que, se não houvesse a denúncia do Conselho lá do Pará... As crianças estariam até hoje com ele. E essa mãe teria morrido sem saber, inclusive, o que aconteceu, né? Isso. E durante as visitas, a mãe, a avó das crianças, contava sempre que ela só chorava, queria falar e o coração acelerava e não conseguia. A gente pensa que ela queria falar, né? Tira as crianças do poder dele, né? Porque ela já estava sabendo dos abusos, né? Sim. E quando a gente realizou a prisão, no sábado de manhã... a mãe dessas crianças morreu logo no domingo, no outro dia, que foi bem impactante para a gente, porque eu até me arrepio até hoje, todo mundo se arrepia com esse caso, porque parecia que ela estava esperando só a justiça ser feita, só os tirar filhos... esse homem da convivência, do convívio com os filhos. Inclusive, a própria avó confirmou para mim, que falou no ouvido dela, no sábado ainda, ele foi preso, as crianças estão a salvo. Aí que ela ainda saiu uma lágrima, aí faleceu no domingo.
E assim, as queimaduras foram bem graves. Bem Ele graves. atirou esse combustível em praticamente todo o corpo dela? Todo Como o é que corpo foi? dela. Segundo temos imagens no momento que ela estava hospitalizada. Aí, ó, o rosto dela ficou todo deformado. Eu acho que ela não conseguia falar, né? A única coisa que a mãe relatava pra gente era que o coração ficava muito acelerado e ela chorava. Então ela estava entendendo alguma coisa, né? Essa mãe, a dona Ana Maria Ferreira Rodrigues, ela inclusive veio lá do Pará depois que o Conselho Tutelar soube e que os parentes daqui avisaram que já tinha havido essa situação toda, né? Aí essa mãe preocupada com a filha aqui, foi aí que ela veio do Pará para cá, para Trindade? Foi. A família veio para cuidar da filha no hospital. Sem Por saber, causa do inclusive, acidente doméstico. sem saber, inclusive, os Não detalhes, esses sabiam. que a senhora já nos relatou. Não sabiam. As crianças se sentiram muito à vontade na hora que o Conselho Tutelar chegou na casa e foi aquele abraço, aquele chororô e falando: tia, me tire daqui, me salve, não estamos mais aguentando, por causa do padrasto. E muito provavelmente deve ter repetido a mesma história para a avó também. Depois a avó ficou sabendo. A avó não sabia. Nem a avó, nem o tio. Essa avó ficou quanto tempo sem saber o que estava acontecendo? Na verdade, a avó veio já quando a mãe foi hospitalizada, né? Mas as crianças não relataram para a avó. E até Porque então ele ela não ameaçava. sabia então o que Não, tinha acontecido. Porque ele ameaçava, dizendo que ia matar todo mundo. Inclusive o alicate que estava abaixo da geladeira, a gente achou do jeito que as crianças falaram. Ele apertava os dedinhos delas com o alicate, falava que ia terminar de matar a mãe, não, que ia matar a mãe dela e ia matar eles. Aí eles ficaram com medo. Aí eles viram na figura da conselheira tutelar uma salvação. Nossa, chegou nosso amparo. Nosso amparo. E na delegacia eles foram muito bem tratados, comeram muito, a gente comprou lanche para eles ficaram muito felizes. Criança é muito interessante, né? Porque o que eu percebo assim, as meninas que foram abusadas, eu acho que elas, a ficha assim, ainda não pode ter caído muito, mas o menino, o irmão, eu percebo assim que ele vai levar esse trauma assim muito muito forte, porque ele conta muito detalhes, entendeu? As meninas só falam assim: "Ah, a mamãe se queimou", mas o menino fala: "Vi o rosto da minha mãe derretendo, vi o meu padrasto socando o volante, culpando a minha mãe". Eu acho que vai ser muito marcante na vida dessas crianças. Ainda mais para uma criança tão jovem, né? O até sonho, então com 11 isso. anos de idade. E o sonho dessas crianças era ir embora para a família no Pará, né? E, infelizmente, elas foram acompanhando o caixão da mãe, né? O que a gente teve o apoio. Também o senhor também ajudou na época, o senhor pediu ajuda pela televisão, nas entrevistas. A assistência social também de Trindade ajudou muito, colocamos essas crianças nesse meio tempo no abrigo, né, num hotel, acho que era uma pousada, para elas se sentirem um ambiente. A gente conseguiu arrecadar roupa, brinquedo, para ver se pelo menos amenizava aquele trauma, né? Que eu acho que é impossível. E a gente conseguiu, mas infelizmente elas foram embora levando o corpo da mãe, que o sonho delas era ter ido embora com a mãe, né? Exato. Inclusive, nós temos uma fala também da dona Ana Maria Ferreira Rodrigues, quando o caso foi revelado pela Polícia Civil, a gente esteve lá e essa mãe também, que só então, como você acabou de dizer, teve conhecimento do que aconteceu, ela fala, obviamente, né, dessa tragédia, né, que ela não teve como vir antes para poder evitar isso que infelizmente aconteceu com essa mãe, que é a Adriana Rodrigues, de 45 anos, que perdeu a vida desse jeito. Vamos acompanhar a fala da avó dessas crianças e da mãe da Adriana. A tia da pessoa que estava vivendo com ela foi que contou que ele não deixou meu neto ligar para mim e também ele não ligou para mim para me avisar. Aí foi ela já que pegou com a patroa da minha filha um número para poder ligar para mim para avisar que a minha filha estava queimada e uma queimadura muito grave. Ele já tinha espancado a minha filha. Era por isso que eu pensava que ela não estava com ele. Quando eu cheguei, me deparei com ele. E aí veio à tona de tudo que eu sabia do que ele já tinha feito com a minha filha no passado. Que ele ligou para mim que ele não ia matar a minha filha porque nem o urubu não ia comer a minha filha porque a minha filha não valia nada. É uma crueldade que ele fez, uma coisa que ele não devia ter feito com uma pessoa tão boazinha de coração, que só não dava o coração porque não podia, mas o amor dela era muito grande. A gente percebe que ele fazia de tudo para poder esconder da família, né, o que estava acontecendo. Isso. Inclusive, no relato dessa senhora, ela conta que em uma das brigas,
ela chegou a ligar para a mãe, falando: mãe, me tire daqui, me leve embora, não estou mais aguentando. E ele atrás, socando ela, batendo a cabeça dela na parede. Os filhos, inclusive, relatam isso. E ele quebrou o celular dela e ela parou a comunicação com a mãe. Ela queria muito ir embora de Trindade. Evitar o pior que infelizmente aconteceu, né? Isso. Mas aí envolve, né? Violência doméstica, envolve o ciclo de violência que a mulher... Dependência financeira. Dependência emocional também, que às vezes o homem está bem, depois o homem mostra quem realmente ele é, né? É difícil, muito difícil. Esse caso envolveu violência doméstica familiar contra a mulher e contra a criança e adolescente, né? No mesmo contexto. Caroline, tem uma outra questão que esse homem também não é boa praça coisa nenhuma, né? Ele já tinha um relato de crimes muito grande também, né? Sim, ele tem uma extensa ficha criminal, inclusive contra ela, né? De lesão corporal, ele já tinha. Tráfico de drogas. Também. Inclusive, na hora do momento da prisão dele, a gente encontrou drogas com ele também. Era viciado. E como é que foi o curso do processo? Como é que do processo, não, mas do inquérito inicialmente, para depois virar processo? Como é que foi essa investigação? A partir do momento que você descobriu tudo isso, que deslindou tudo isso, como é que foi a investigação? O que a polícia conseguiu arrolar de provas e levantar de provas, além disso que você já relatou, para poder indiciá-lo por esse crime? Inicialmente, pegamos o relato das vítimas, que a primeira coisa foi de onde partiu a investigação, né? Porque antes era um acidente doméstico. Sim. Aí, depois do relato das crianças, a gente começou a ouvir a vizinha, pedimos o exame pericial de relação sexual das crianças, o que deu positivo. Foi tudo muito rápido. O que a gente fez mais? Eu representei pela prisão. E ele também... Foi muito rápido. E nesse processo todo ele não confessou? Não, feminicídio não. Nem nada, nem ele a não violência. confessou nada, isso. Mas assim, as provas sempre eram muito fortes contra ele? Contra ele. Tudo era muito forte contra ele, não tinha como. E assim que você apresentou o relatório para a Justiça, como é que foi recepcionado esse relatório e esse inquérito? A denúncia foi recebida e ele foi condenado a 48 anos de prisão, não foi? 48 anos, eu anotei ali. Que, na verdade, depois foi reduzido para 31 em 6 meses, né? Isso, e uma indenização para as crianças. De R$15 mil. Isso. Mas, assim, essas provas foram que colaboraram para essa condenação dele? Com certeza, uma das coisas positivas que existe na DPCA é justamente essa oitiva emergencial das crianças vítimas, porque a psicóloga sabe perguntar, a psicóloga consegue... Primeiro ela faz aquela conversa inicial para a criança relaxar, depois, aos poucos, a criança vai falando. Por isso que a gente não pode, nenhum policial pode parar uma criança, um adolescente, vítimas de violência doméstica e sexual, e ficar questionando, porque a criança se sente intimidada, fica com medo. Inclusive, elas ficam com medo dos pais serem presos, porque, querendo ou não, eles têm um afeto, né, pelo agressor. Vínculo, né? Tem um vínculo pelo agressor. Então, é muito delicado. Então, a primeira coisa que a gente faz na DPCA é pega a criança, o psicólogo ouve. E, geralmente, quem pega essas crianças são os conselheiros tutelares, ou então denúncias que chegam para a gente também. A gente se dirige a essas casas, sempre com auxílio do conselho tutelar também, e ouve as crianças. É a parte inicial da investigação, é a oitiva delas. É onde elas vão dizer realmente o que está acontecendo. Porque é muito difícil uma mãe que já está adoecida psicologicamente pelo seu marido ficar, às vezes, do lado da filha, né? Ou ao contrário, né? O pai também, às vezes, não fica do lado do filho porque envolve um parente dele, às vezes um avô, né? É muito complicado você mexer, é muito, muito difícil. A própria família, não sei se por vergonha, não sei se por temer desestruturar aquela família, mas é muito importante o Estado agir nessa parte familiar, principalmente com a oitiva das psicólogas, com essas crianças. Mas é a partir desse relato que se começa a desenrolar esse novelo, né? E aí é que a polícia entra para poder verificar se tudo isso tem fundamento ou não, né? Tem fundamento. Porque às vezes nem bate. Às vezes pode ser alguma coisa que a criança fantasia também, né? Mas quase sempre bate. Quase sempre bate. Nesse caso, teve o exame pericial, né? Teve o exame pericial que constatou que as crianças eram violentadas, inclusive através de penetração
tinha nem como esse homem negar o que aconteceu. Inclusive, os instrumentos de tortura que ele fazia nelas, né? Que onde estavam os objetos, tudinho, as fitas que ele amordaçava, o alicate, batia tudo. Outra coisa, é um caso que serve de alerta, delegada, a senhora que acompanha no dia a dia, porque não é só essa situação, não é infelizmente só esse caso, né? A gente tem vários outros e a partir de setembro de 2024, com certeza você já atendeu outros vários. Mas é um caso que serve de alerta para as mulheres achar uma forma de quebrar esse vínculo, quebrar essa relação, para poder evitar uma consequência tão grave como essa, porque esse homem já vinha reiteradas vezes violentando essa mulher e violentando os filhos dela, né? Isso. Se a mulher, a mãe, soubesse o poder que ela tem de parar esse vício, quebrar esse ciclo, ela teria mais força. Justamente esse espaço que a gente tá aqui conversando, que eu quero encorajar as mulheres, as avós, as mães, as tias, as vizinhas, porque a gente percebe uma maior sensibilidade das mulheres para esses casos, né? Denunciarem, ajudar nas investigações, não precisa se identificar, a gente vai ao local. Toda vez que chega uma denúncia anônima, eu faço uma ordem de missão para os policiais irem ao local para fazer um relatório do que estão vendo. Ninguém vai prender ninguém na hora, a gente vai averiguar, ninguém vai fazer... ver se alguém tem ou não tem relação, né? A gente vai averiguar, porque o importante é a notícia chegar na delegacia, para a gente começar nossas investigações. Porque o que acontece dentro de uma casa, não tem como a polícia saber, o vizinho às vezes sabe, né? Algum parente sabe, então são essas pessoas fundamentais para trazer a notícia para a gente. Essa mulher também sabe, né? Ela sabia, né? Talvez o entendimento dela seria que ela conseguiria ir embora e acabar, né? Mas não é assim. Você não tem que subestimar o agressor. O homem, realmente, às vezes, quando tem um sentimento de frustração, ele quer partir para a execução mesmo. É o que a gente vê diariamente na delegacia. É ameaça de morte. É um homem que não sabe receber não. É um homem que não entende que a mulher quer terminar o relacionamento, quer seguir sua vida. Mas, às vezes, ele adoece tanto o psicológico daquela mulher... você é velha, ninguém vai te querer com filho, você não vai ter quem vai te dar dinheiro. Fica e a mulher fica, né, a mulher fica com o psicológico abalado. Então, a violência doméstica contra a mulher começa na psicológica. Aí, por último, que às vezes é quando ela procura a delegacia, é quando já tem um roxo, quando já tem nem tapa, às vezes elas procuram. É quando já tem uma ferida, né, já tem um corte, ou às vezes até um tiro. Né? Aí já é a consequência física, né? Isso, porque a gente já está agindo no já final do evoluiu da violência emocional para a física, isso, né? Porque é um processo, né? Por isso que a gente faz tanta palestra pela prevenção. A prevenção, acho que a violência doméstica, ela começa mesmo na informação, na mulher saber o que significa um abuso, um ciúme exagerado, uma possessividade, uma agressão verbal de um homem que pode evoluir para um caso pior. Pode matar você, matar seus filhos. E esse rapaz, com certeza, uma hora ou outra, ele ia matar essas crianças, porque essas crianças sabiam demais. Ainda bem que foram salvas antes, Foram salvas. Delegado, você falou aí em prevenção, e tem uma outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui no nosso episódio de hoje do podcast, que é essa situação do conhecer virtualmente, inicialmente, alguém que você nunca nem viu na vida, alguém que você não sabe a origem, não sabe a história, a trajetória, aquela coisa toda. Eu não quero com isso, claro, eu acho que você também impedir que as pessoas façam isso, por exemplo, porque todo mundo está atrás de alguém, de uma relação, de uma convivência, de uma vida a dois, de dividir amor, sentimentos. Eu acho que isso é super importante, né, para a vida de todos nós. Inclusive, ela não veio para cá, não fosse por isso, na tentativa de viver uma nova experiência, um novo relacionamento e de ser feliz com alguém. Isso é absolutamente normal na vida de todos nós, seres humanos. Mas que cuidados, não só mulheres, mas qualquer pessoa deveria cuidar, na sua opinião? Você é uma delegada, tem experiência em relação a isso. As pessoas devem tomar para poder evitar uma situação como essa. Porque a gente percebe, ela sai lá da Ilha do Marajó, no Pará, mais de 2.000 quilômetros daqui de Trindade, e vem para cá para morar com esse homem. É algo que as pessoas devem, na sua opinião, na sua avaliação, tomar mais cuidado, serem mais
precavidas, investigar melhor antes de tomar uma iniciativa como essa? Eu acho importante até o que o senhor falou na sua fala, as pessoas, porque às vezes os outros botam a culpa só na mulher. Não, e não é. O Porque homem procura mulher, mulher sim, procura homem. E homem também tem vice-versa. filhos. Exato. E homem também leva filhos para casas Sim. de casas que podem ser tóxicas. Então, quando envolve filhos, eu acho que o cuidado tem que ser dobrado. Eu acho que a mulher, inicialmente, se ela está apaixonada por alguém virtualmente, ela vai sem os filhos, conhece o ambiente, né? Deixa os filhos com algum parente. Depois, aos poucos, você vai introduzindo essas crianças nesse lar, porque você não sabe com quem você está convivendo. E para a criança já é difícil uma separação, já é difícil você não estar convivendo com seu pai, com a sua antiga família, né? Começar um novo vínculo, e começar uma nova um novo convivência, vínculo né? é o que eu oriento, assim, que eu posso orientar as mulheres, né? Vá aos poucos, né? Conheça aos poucos, introduza seus filhos aos poucos naquele ambiente e tenha muito cuidado, porque a mãe é referência para os filhos, né? Os filhos eles vão confiar na mãe. Então, a primeira pessoa que essas crianças que foram estupradas e torturadas falaram foi a mãe. Então, foi quem elas pediram ajuda. E quem era para ter ajudado naquela hora, imediatamente era para ter ido embora, entendeu? Então, é para ter esse cuidado, porque a gente tem uma responsabilidade muito forte com os filhos, afetiva, e um trauma na infância deles vai repercutir lá na frente para a vida toda, né? Por isso que a nossa delegacia trata de vulneráveis. É tudo assim, é tudo interligado. Delegacia da Mulher, crimes contra a criança e adolescente e ato infracional. Toda a vulnerabilidade, tudo acontece no ambiente familiar. E a prevenção, a polícia, às vezes, não é só a execução, não é só a prisão, né, que é a parte final. Eu acho que a importância da polícia vem de antes, principalmente na parte da Delegacia da Mulher, da DPCA, porque ali você trata a causa, você trata o que está acontecendo naquela família, o problema, a motivação, a família desestruturada, né? Que os pais trabalham, os filhos ficam com quem? Às vezes não tem lugar para eles ficarem, não tem lugar para estudar, e eles ficam ali, à mercê de gente ruim, de gente que pode aparecer. Os pais, não a mãe. Eu não gosto de falar que as pessoas falam, a mãe é culpada da mãe. Os pais, os dois, a responsabilidade do pai e da mãe. Até porque ela não presenciava essa violência porque ela estava trabalhando, né? Para poder colocar comida para os filhos, né, dentro de casa. E a gente também não pode também julgar, porque cada um tem sua forma de tentar resolver o problema, né? Talvez na cabeça dela seria resolvido logo, talvez o motivo até dele matá-la poderia ter sido até naquele dia, né? Uhum. A gente também não pode julgar, mas eu acho que a intenção dela era resolver, porque ela estava muito aflita quando ela estava no hospital, né? A gente percebia. A mãe dela falou para mim, os batimentos cardíacos e a lágrima. E a prova que faleceu, descansou no outro dia, né? Que o rapaz foi preso. Sabendo que os filhos estavam protegidos, né? E ainda nesse mesmo sentido, na sua avaliação, em se tratando de violência doméstica, o primeiro sinal é fazer o quê? O primeiro sinal, se a mulher reconhecer realmente o que é uma violência psicológica, é procurar uma delegacia. Concomitantemente, eu acredito que a mulher tem que ter um acompanhamento psicológico, porque é muito difícil você tá num relacionamento que você gosta e, ao mesmo tempo, como eu falei para o senhor, tem um ciclo. Às vezes ele fica bom, às vezes ele fica ruim, bom, ruim, ele fica naquilo, e a mulher não sabe se fica, tem medo. Ciclo vicioso. Ciclo vicioso, tem o julgamento da família, tem o julgamento da igreja, tem o julgamento da sociedade. Então, eu acho que a mulher tem que ser muito fortalecida para saber, assim, para não aceitar nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ciúme excessivo. Eu acho que o ciúme, a possessividade é o primeiro passo, o primeiro sinal de um homem de alerta. De alerta. Porque ele está evitando que a mulher seja quem ela é. Ele evita, tira as forças emocionais da mulher para depois começar o ciclo de violência física. Geralmente é assim. As crianças, elas já foram, né, para o Pará. Isso. Estão com os parentes lá, né, inclusive com a avó, né? Uhum. Mas antes delas irem, elas gravaram, inclusive, um vídeo para agradecer, né, no meio dessa loucura toda, dessa violência toda, dessa dor que essas crianças muito provavelmente estão sofrendo até hoje. Elas gravaram um vídeo agradecendo à Polícia Civil, o Conselho Tutelar, por justamente livrá-las, né, desse ciclo de violência. Infelizmente,
perdendo a mãe dessa forma violenta. Vamos acompanhar o que elas dizem. Oi, tia. Muito obrigada pela ajuda que vocês nos demos. Eu agradeço pela ajuda de vocês, pela delegacia. Muito obrigada que a gente está voltando para nossa casa. Você falava da inteligência desse menino e foi ele que falou. A gente percebe que realmente ele é uma criança muito esperta, né? E a gente espera que essa inteligência e que essa esperteza dele, né, possa inclusive ajudar a curar, né, esses traumas todos de que a senhora falava, né, que ele vai carregar pro resto da vida, né? E antes de ser delegada aqui no Goiás, eu fui agente de polícia no Ceará. E só que eu não lidava, nunca lidei com violência doméstica. Eu trabalhava em delegacia distrital. E eu não sei se foi um chamado, eu não sei, mas esse caso me emocionou muito, como os agentes de polícia, porque foi logo que eu entrei também, né? E eu vi o quanto é importante o policial ter acessibilidade, ver o lado social, ver que quando você sai da sua casa, você tem que estar bem psicologicamente, porque você vai ajudar muitas pessoas, você vai ajudar famílias, você tem que deixar a sua equipe bem psicologicamente também, porque a gente trabalha em conjunto e é o que motiva a gente a sair de casa e fazer justiça, né? A gente quer fazer justiça. E, claro, são casos que se transformam num aprendizado também, né? Um aprendizado, com certeza. É pela dor do outro, né, que a gente vai aprendendo, inclusive, a lidar com outras situações para poder evitar coisas piores, né? Isso. E eu acredito até que a minha agente de polícia que está aqui comigo, todo Como dia... é que é o nome dela? A Rubiane. A Rubiane, que trabalhou também no caso, Trabalhou no caso. Eu acho que a gente pede a Deus todo dia, né? Motivação, entendimento e para a gente conseguir passar a paz, passar a esperança para essas pessoas que a gente vai conseguir solucionar o caso de vocês. A gente vai conseguir prender quem realmente tem que estar preso. A condenação também traz essa sensação? Traz um alívio. alívio. Num caso como esse, mais Isso. de 31 anos de cadeia, traz um alívio muito grande? Mostra que a polícia fez o seu trabalho, fez o trabalho corretamente, a gente conseguiu angariar todos os elementos probatórios e ele foi condenado. E se Deus quiser que fique muito tempo lá preso, que ele merece. Que não faça isso mais com mais ninguém, né? Porque, infelizmente, inclusive, um tipo como esse, ele é reincidente. Se ele sair, ele pode fazer com outra pessoa, né? Com certeza. Mas tomara que fique muito tempo na cadeia para poder pagar por esses absurdos todos. E que alguém assim que toque no coração de alguém que presencie isso, né, que comunique à polícia, né, para a gente conseguir saber de mais casos. Que era uma coisa que você destacava que é muito importante, né, que às vezes a própria sociedade silencia, né, aquela velha história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é coisa do passado, né, não pode de jeito nenhum aceitar isso e quem souber tem que comunicar, né? Aqui no Goiás, briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a algema. O homem vai preso. Se leva para a cadeia. Leva para a cadeia. E é isso que tem que fazer, né? Isso. E quando a gente prende homem, a gente bota a mulher para algemar mesmo. As nossas agentes de polícia, temos duas meninas, às vezes eu chamo as escrivãs também. Eu coloco as mulheres para botar algema nele para ele ver assim, maltratou mulher, está sendo preso por mulher. Uma delegada mulher. Eu acho bom. Não é vingança, né? É a aplicação da lei, né? Isso. E tem agentes femininas também para fazer isso, né? E eles respeitam a gente. Eles respeitam. Que bom, né? Delegada Caroline Gonçalves, que é titular da DEAN, da DPCA e da DEPAI de Trindade, que é da região metropolitana aqui de Goiânia, muito obrigado por ter vindo aqui falar dessa história trágica. E é como você disse, a gente tem, não só nós aqui do nosso podcast Na Cena do Crime, da TV Serra Dourada, mas da polícia também, a gente tem que trabalhar no dia a dia para poder lutar e enfrentar essa situação que, infelizmente, é a única aqui em Goiás, e não é só Goiás, é no resto do Brasil, que a gente não vê mudar, que a gente não vê melhorar, né? Porque todos os índices criminais aqui em Goiás caíram, infelizmente a violência doméstica persiste, né? Persiste, mas é uma questão cultural, né, e que tem que enfrentar, né? Mas vai ser a longo prazo, né? Essa luta de você mexer na família, mexer lá na raiz do problema, mas é a longo prazo, mas vai dar certo, porque a gente está todo dia, tem delegacias especializadas para isso, e a gente está todo dia combatendo o crime de violência doméstica, que acontece em 4 paredes. É isso, a gente tem que lutar, continuar lutando. Muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast e até uma próxima oportunidade, Eu que delegado. agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado.
É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e eu gostaria muito que você fosse inscrito no nosso canal aqui do YouTube da TV Serra Dourada. E se você também acionar o sininho aí do nosso canal, você vai ser avisado quando, por exemplo, um episódio como esse for lançado aqui no canal, matérias, reportagens, programas, entrevistas, tudo que você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube da TV Serra Dourada. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo episódio.